Boa tarde, boa tarde. Quem não me conhece, eu sou Alexandre Santos, eu sou arte educador, sou CEO da Strike Games. E estou aproveitando aqui, gente, para justamente fazer algumas divulgações aí enquanto as pessoas vão entrando em nossa live, certo? Aproveitar para falar sobre... Nós estamos na segunda semana de Jogos e Educação. E no caso, essa semana da gente, ela começou ontem. Começamos falando sobre por onde começar a fazer projetos de jogos para a sala de aula. Falamos um pouco sobre propósito, sobre a BNCC, sobre plano de aulas. Foi uma live bem interessante. Por enquanto está no nosso feed, se vocês quiserem dar uma olhada, também está no YouTube. Mas vai ficar temporariamente, não vai ficar disponível sempre. Também hoje nós vamos falar sobre, no caso, vamos falar sobre perguntas chaves ou perguntas norteadoras e também sobre documentação para a sala de aula, certo? Vamos aguardando aí que as pessoas possam entrando. Deixa eu aproveitar aqui e convidar algumas pessoas para virem. Já já vamos começar, certo? Só aguardando aí que vocês possam ir entrando. Além disso, gostaria de aproveitar e fazer um convite aí para vocês, para que vocês possam participar da nossa comunidade no Telegram. Já o link está na bio aqui do Instagram, basta clicar e vocês vão poder acessar. E lá a gente vem postando os resumos dessas lives aqui. Também vamos passando algumas dicas, que além disso tem o nosso grupo que a gente conversa com os professores e aí você tem bate-papo sobre criação de jogos, sobre tudo que envolve esse universo de educação em jogos e sala de aula. E aí lá é um espaço para você fazer parcerias, de repente para criar jogos em conjunto. E é isso, gente. Tô vendo aí que Silvio Newton já entrou. E aos poucos aí vamos aguardando que as pessoas vão chegando para essas nossas 2 semanas de jogos e educação. Estou vendo que mais gente está entrando aí. Começamos ontem falando novamente sobre, no caso, por onde começar a fazer os nossos jogos. Falamos que podemos começar com o nosso propósito. Além disso, abordando a questão da BNCC e além da BNCC, também aí entram algumas outras ideias que a gente pode trabalhar e explorar. A gente falou também sobre formas de utilizar os jogos em sala de aula. Boa tarde, Silvio Newton. Tô vendo aí que você está mandando mensagem. E é isso, a gente vai aproveitar agora. Vamos começar a nossa live com foco, com tudo que temos aí. Bom, nós vamos começar hoje com as perguntas chaves ou perguntas norteadoras. Eu conheci o termo como perguntas chaves pelo livro Challenger for Game Designers do Ian Schreiber e da Brenda Bettelwein. Esse livro ele é muito bacana porque ele traz perguntas que nos ajudam a pensar os nossos projetos. E no caso, se vocês olharem na BNCC, tem lá as questões norteadoras. Então a gente pode adaptar essas perguntas para o nome de perguntas norteadoras, porque quando você responder elas vão servir como um norte e vão ser a base para você escrever o seu projeto para a sala de aula. E aí, quais são as perguntas que a gente pode fazer? Baseado na live de ontem, quem acompanhou pode ver, por exemplo, qual o meu propósito. Além disso, qual a série e o assunto que eu dou aula. Depois, quais as habilidades que eu irei trabalhar. Tudo isso aí ligados a questões de sala de aula. Depois, perguntas como o meu jogo funciona. Além de como o jogo funciona, a gente também pode perguntar como eu venço, como eu perco. E essas perguntas elas servem como um norte para o nosso projeto. Isso vai servir para qualquer tipo de projeto de jogos, seja um projeto de um jogo voltado para a educação, seja para um jogo comercial. Essas perguntas chaves ou perguntas norteadoras,
elas servem como um guia para que você possa criar o seu projeto. E elas são super importantes quando você vai começar a documentar a ideia desse projeto. Porque aí você vai começar a fazer perguntas que estão extremamente ligadas ao que você está desenvolvendo. E aí você vai começar a ter respostas daquilo que você quer alcançar. Por exemplo, o jogo será para quantas pessoas? Vamos dizer que eu quero trabalhar com grupos de 5 estudantes. Ou eu quero um jogo para a sala inteira. Então aí, a partir desse momento eu vou começar a pensar mecânicas e estruturas específicas para isso. Eu quero trabalhar um jogo digital ou um jogo não digital, um jogo analógico. A partir daí já é mais uma escolha. Aí observe que quando nós fazemos essas perguntas chaves, essas perguntas norteadoras que o Ian Schreiber e a Brenda Bettelwright indicam fazer, a gente começa a perceber algumas coisas que precisam ser feitas. Agora, o que acontece? As perguntas que eles indicaram na época, eu acabei adaptando para meu projeto e comecei a modificar essas perguntas, tanto que hoje eu tenho uma série de perguntas voltadas para dentro de sala de aula. Se vocês derem uma olhada lá no e-book, uma aventura para produzir um jogo não digital, um projeto gamificado, também tem algumas perguntas que eu adaptei, falando sobre justamente essa temática. E hoje em dia eu já acrescentei mais perguntas. Por exemplo, essa questão do propósito. Eu acho que a base é a fundação para a gente começar qualquer projeto de jogos, ou mesmo que seja um projeto criativo, a gente tem que ter esse propósito, que é para motivar e ser um guia das nossas escolhas. Depois, perguntar para qual gênero desse jogo, para quantos jogadores, qual tempo que eu quero que os jogadores tenham uma média de tempo para jogar. Sim, então qual tempo? 1 hora, 25 minutos? Então pensar em jogos nesse estilo. Eu quero jogos com narrativa ou não? Por que eu faço essas perguntas? Para me ajudar a ter ideias e organizar os pensamentos. Por exemplo, eu queria ouvir de vocês quais perguntas-chave vocês fariam para projetos que vocês estão desenvolvendo de jogos agora. Isso é importante que vocês façam esse exercício, vocês aproveitem e digitem aí agora essas perguntas-chave que vocês podem fazer para o projeto de vocês. Você, por exemplo, Silvio Newton, que está aí desenvolvendo alguns jogos, que perguntas-chave você faria, que perguntas norteadoras você faria nos projetos que você vem desenvolvendo agora? Eu vi que Endizer entrou e ele também está desenvolvendo diversos projetos. Essas perguntas norteadoras, Endizer, podem ajudar você durante a produção desses projetos. Aí é um ponto chave que eu digo para vocês. Inclusive, eu peço que vocês, se vocês conhecem outras pessoas que estão desenvolvendo jogos, esse tema de hoje é super bacana, falar sobre questões de perguntas norteadoras linkadas a um projeto de um jogo. Aproveitem e chamem essas pessoas para que elas possam acompanhar aqui essa live de hoje. E aí entra esse ponto que eu quero colocar. As perguntas norteadoras, elas vão ser a base do nosso projeto. Por quê? O que ela vai fazer? Você, ao fazer por exemplo, você começou a pensar, olha, eu quero fazer um jogo, mas ainda não estou muito certo qual o projeto que eu vou desenvolver. Então o que pode acontecer? Vou fazer um jogo sobre educação. E esse jogo vai ser um jogo de aventura e ele vai ser um jogo não digital. E eu quero não digital sendo um jogo de tabuleiro ou talvez um jogo de cartas. Pronto, já comecei a delinear o meu projeto. Aí depois me faço a pergunta, será de cartas ou será de tabuleiro? Definir, vai ser um jogo de cartas. Que estilo de jogo de cartas eu quero? Aí eu vou fazer uma pesquisa para isso. Depois de fazer a pesquisa, escolhi um gênero de jogo de cartas lá para trabalhar. Vou me inspirar no Uno e vou me inspirar no Cup, por exemplo. Quero fazer uma mistura desses dois projetos e criar um novo. E a partir daí eu começo a estruturar esse projeto. Também vou me perguntar para quantos jogadores, o tempo de partida, o gênero, as mecânicas. A mecânica, para quem não sabe, eu sempre faço esse esclarecimento, é o funcionamento do jogo. São as regras e as ações que vocês podem fazer em um jogo. E aí eu vou fazer essa pergunta.
Qual a mecânica principal do meu jogo? É um jogo de cartas. Vai ser um jogo que ele vai ter um deck que você vai ter que cavar, vai ter que comprar cartas a cada rodada e vai ter que passar para o jogador ao lado, por exemplo. Então essa vai ser a principal mecânica do meu jogo. Ou eu posso fazer um jogo que eu tenha cartas na mesa, vou colocando um conjunto de cartas e os jogadores têm que formar grupos e aí resgatar esses grupos para marcar pontos. Então observem que com perguntas eu começo a pensar as respostas e a partir das respostas eu começo a organizar os meus projetos. E aí vai entrar a parte da documentação. Que o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e aí pensar num documento. Eu sugiro o seguinte: alguns estúdios hoje em dia trabalham com game design de documentos, que é quase uma bíblia. Você escreve bastante informações detalhadas, coloca tudo que vai acontecer no jogo, o que cada um vai fazer. Ou outras empresas já não estão mais trabalhando com esse formato, já tem um formato mais dinâmico. Mas a verdade é que todo mundo acaba documentando os projetos porque facilita a vida. Então, o que eu diria? A gente pegar e fazer um documento simplificado de até 3 páginas com a essência do que a gente vai produzir. E esse documento simplificado, pelo menos voltado para a educação, o que eu vou sugerir para vocês? Que vocês trabalhem, por exemplo, colocando o nome do jogo, o gênero do jogo, a série do jogo, o assunto que vai ser abordado, as habilidades que vocês vão trabalhar. Tudo isso por quê? Porque a gente vai trabalhar com educação, então é importante colocar. Também sugiro que vocês coloquem os propósitos de vocês. O que é que vocês querem alcançar com esses jogos. Então, lembrando aqui o que eu já vim falando. As perguntas norteadoras, a gente vai se fazer essas perguntas para poder ajudar a criar documentação. Essa documentação ela vai estar em conjunto com um plano de aulas. Você vai ter um plano de aulas que você vai falar que vai trabalhar com jogos, a forma de avaliação, mas aí é importante você ter um documento mais aprofundado sobre o jogo que você vai criar, a forma que você vai trabalhar com esse projeto. E aí você vai se fazer as perguntas. Por exemplo, qual o meu propósito? Quais as habilidades que eu vou trabalhar? Qual a série que eu vou trabalhar? Quanto tempo o jogo deve durar? Eu quero fazer algo pontual, vai ser uma estratégia de um semestre, vai ser uma estratégia do ano inteiro. De que forma eu vou integrar esse jogo às unidades? Vai ser algo pontual que vai jogar em um dia ou 2 e pronto? Os estudantes vão jogar ou não vão jogar? E depois a pergunta sobre o próprio jogo. Como o jogo vai funcionar? No caso, quais são as mecânicas? As mecânicas, para quem não sabe, é o funcionamento do jogo. Já estou repetindo aqui o que eu falei na primeira etapa da live. Então, assim, a mecânica é o funcionamento, são as ações, são as regras do jogo. E aí cabe a gente pensar nesse lado para poder, de que forma o jogo vai funcionar. Vai ser um jogo de cartas? Vai ser um jogo de dados? Vai ser um jogo de tabuleiro? Vai ser uma caça ao tesouro? Então eu vou respondendo isso e é importante pegar essas perguntas e anotar essas respostas para você criar o documento. Depois que você fez todas essas perguntas que eu chamo de perguntas-chaves, que eu citei, essas perguntas-chaves eu tive contato com o Ian Schreiber e a Brenda Batawari num livro chamado Challenger for Game Designers. O game designer é aquele que pensa o jogo, que estrutura o jogo. E aí você, com essas perguntas-chaves, a gente pode também chamá-las de perguntas norteadoras, pensando lá na BNCC. Elas vão dar um norte para o nosso projeto. A gente vai pegar e começar a criar um documento aí de 2 ou 3 páginas. E esse documento ele vai ter o nome do jogo, o gênero, qual a série, quais as habilidades que vocês vão abordar, quais os assuntos que vocês vão abordar, o tempo que esse jogo vai durar. Também é importante vocês colocarem para quantos jogadores. E aí vocês terem um parágrafo que explique o funcionamento do jogo. É um jogo de cartas, começa de tal forma, termina de tal forma.
o jogador deve comprar uma carta a cada turno e deve passar uma carta ou duas para o jogador ao lado, e aí explicar esse funcionamento. Depois disso tudo, vocês devem também pensar a forma de avaliação e de aplicação do jogo. Esse jogo ele vai ser aplicado em 2 aulas? Não, o jogo vai ser aplicado num processo que vai durar um semestre. Eu vou começar com uma tarde de jogos que eles vão aproveitar, jogar para conhecer os projetos. Depois, o Luan Bastos está falando que ele gosta do Kahoot. Sim, o Kahoot é interessante, que você trabalha com quiz, é uma possibilidade de você trabalhar. E no caso, você tem como personalizar esse quiz, eu acho interessante, ele já traz uma estrutura que facilita. E a gente vem trabalhando aqui, Luan, a questão de trabalhar com jogos de tabuleiro, jogos de cartas, caça ao tesouro, que você pode personalizar e criar com os estudantes, por exemplo. Que aí o que acontece? Você pode juntar com os estudantes para que eles conheçam, por exemplo, você pode estipular que os estudantes vão criar um jogo de cartas ou uma parte de um jogo de cartas. E aí você pode começar com a estratégia de uma ou 2 aulas para que eles interajam com jogos de carta, para que eles se ambientem, porque uma coisa que acontece, alguns estudantes não vão querer jogar ou não têm o hábito de jogar. E aí eles vão ter algumas dificuldades. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que estão aqui na live que elas já vem acompanhando a gente, estão trabalhando com os estudantes, e aí a gente viu que, por exemplo, 3 grupos, um que sempre faz as tarefas com jogos, outros que têm algumas dificuldades e outros que não querem entregar. Óbvio que os que não entregam e os que têm dificuldade, até que não é um percentual tão grande, mas existe. Então a gente tem que pensar, né, quando vai fazer essa aplicação do jogo, de que forma a gente vai lidar com esses estudantes que não têm o hábito de jogar ou que têm dificuldade. Então uma das maneiras é a gente levar jogos para que eles se ambientem, conheçam. Depois eu sugiro fazer uma jam. A jam é o que? A gente juntar grupos de estudantes e eles pensarem em criar esses jogos. Como é que vai funcionar? A gente pode, por exemplo, fazer uma jam para ter a ideia do jogo, ou uma jam de um jogo de cartas e estabelecer as regras para esse jogo, algumas ideias, quais os personagens podem ser trabalhados, e dar um tempo para que eles criem esse jogo ali. Mas um detalhe, você pode pedir que eles criem um jogo do zero, ou você pode dar uma base, que eu acho que já facilita bastante, para que eles venham a customizar ou adaptar o jogo, que é mais ou menos o que a gente faria com o Kahoot, por exemplo. Que você já pega a estrutura do quiz e preenche a forma que esse quiz vai funcionar. Então, por exemplo, a gente pode pensar a estrutura de um jogo de cartas e pedir que eles criem as artes, ou que eles criem a história por trás do jogo de cartas. Dá para se pensar diversos caminhos em si. E aí você vai pensar também a avaliação que vocês vão ter com esse jogo. Porque, por exemplo, vocês vão ter que pensar, a avaliação vai ser a entrega do jogo, ou a avaliação vai ser um texto falando sobre o projeto do jogo, ou sobre a temática que o jogo aborda. Vai ser uma avaliação tradicional, uma prova. Isso aí vocês vão ter que pensar e colocar essa organização. E também, uma coisa que eu sugiro, aí já não vai estar nessa documentação, mas ela vai servir como base, que vocês façam relatórios de todo o processo que aconteceu e anotem as expectativas também de alcançar esse projeto. Isso pode entrar na documentação. Que essas expectativas, por exemplo, o que eles esperam? Que os estudantes melhorem, que consigam melhorar o rendimento, que consigam, por exemplo, uma parte do assunto que é mais difícil de se aprender, eu vou converter em um jogo para que eles possam lidar melhor com esse assunto. E aí observar se o resultado foi alcançado. Inclusive, quando vocês criam um projeto de um jogo, vocês podem aplicar em diversas turmas e servir em diversos anos também. Porque aí, inclusive, vocês vão ganhar experiência com esse projeto e fazendo adaptações. Se o Ivanildo está falando, a Jam é certa no meu planejamento. Sim, eu acho que a Jam é um elemento bem interessante de se trabalhar, porque aí você vai explorar esse lado da criatividade deles, de
de explorar. E você pode, o que eu falei, a Jane não precisa ser necessariamente de criar o jogo. Pode ser a Jane de criar o conceito, de criar a arte. E aí você juntar eles ali naquele período, estabelecer um tempo para se criar e que eles façam essa entrega. Também é importante esse documento de 2 a 3 páginas que vocês coloquem, por exemplo, o cronograma. O cronograma que vocês vão colocar o quê? As metas que vão ser realizadas, o início a data de início, a data do fim dessa meta, quem vai fazer, se tiver outros professores, outras pessoas envolvidas no projeto, e também se, por exemplo, se tem custos. Que isso já vai ajudar você a pensar. Por exemplo, a gente vai pensar num jogo de cartas. Esse jogo de cartas tem quais conjuntos? Por exemplo, se a gente for trabalhar com um jogo de baralho, a gente tem o Coringa, a gente tem os naipes, e aí a gente colocaria essas informações. Ou se a gente partir para um jogo de cartas aí mais moderno, o Cup, a gente tem os personagens, cada personagem tem habilidades, então a gente pensar essas cartas. Também a gente pode pensar em cartas que tenham desafios, aí vai depender do estilo do jogo que você vai criar e os tipos de carta, mas aí você colocar, preciso criar 3 tipos de cartas, preciso criar uma tabela de informações e colocar tudo isso. Também criar arte, os testes que vão ser feitos com esses jogos para ver de que forma ele está funcionando, o que pode ser adaptado, o que pode ser melhorado, e aí você criar esse cronograma com todas as informações necessárias, e lembre dessa parte de teste, dessa parte de avaliação, porque isso vai contar para o seu projeto. Porque, na verdade, quando você fala em avaliação, eu me refiro tem 2 tipos de avaliação. Um é a avaliação que você vai aplicar com os estudantes, para utilizar em sala de aula. E a outra avaliação é a avaliação da aplicação do jogo com os estudantes. Deu tudo certo? Não deu? O que funcionou? O que não funcionou? O que pode ser melhor? Isso é importante que você faça essa avaliação e a cada aplicação nova que você fizer, procure corrigir o que não deu certo na outra. Que inclusive às vezes também tem vezes que não dá nada certo, tem vezes que dá tudo certo e tem vezes que a gente consegue resultados melhores do que a gente estava esperando com os estudantes. Silvio Newton, que está acompanhando a gente aí, além de estar fazendo um jogo, ele participou do nosso grupo de desafio e ele estava contando que quando ele implementou o jogo de matemática de RPG, que está utilizando o WhatsApp, que os estudantes foram à loucura, inclusive estavam mandando mensagem para ele 3 horas da manhã para perguntar dúvidas sobre o jogo que eles estavam trabalhando. Então vocês podem ver o interesse dos estudantes em participar dos projetos. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês têm dúvida em relação a essa documentação. E, por exemplo, uma sugestão também, que vocês coloquem em nossa documentação elementos que são importantes para se trabalhar. Esse bonito está dando risada, né? Mas é interessante, bonito, isso do pensar que o estudante 3 horas da manhã está mandando mensagem para o professor, é porque ele realmente achou que aquilo é válido e se empolgou. Então a gente vê que os jogos eles podem trazer uma atenção diferente do estudante, porque em muitos casos a gente lida em sala de aula hoje em dia com o celular, com outros elementos que os estudantes ficam dispersos. E os jogos, eles são, junto com a metodologia adequada, se trazer esse elemento lúdico para a sala de aula, dentro de uma estratégia que seja pensada, a gente tem como seguir um caminho muito interessante. E aí cabe a gente fazer esses planos, essas estratégias e pensar também essas perguntas chaves. Sim, eu perguntei para vocês lá no início e eu não vi aqui vocês postarem. Quais as perguntas chaves que vocês vêm fazendo dos projetos de vocês? Eu estou perguntando isso por quê? Para ver até se eu posso contribuir com vocês com algumas perguntas. E também, por exemplo, quais são as metas que vocês vêm colocando da produção desse cronograma, por exemplo? Porque com o Silvio Newton eu tive essa experiência de quando ele fez as metas, eu percebi, por exemplo, que ele não estava colocando as metas de avaliação, as metas de teste, que cabe colocar isso para que a gente tenha ideia de quanto tempo a gente precisa para poder fazer a implementação
do projeto como um todo. Deixa eu ver, o envolvimento foi grande, desde as músicas, áudios, etc. Ah, certo. Porque, se o Vanildo tá falando isso, porque ele acabou fazendo vídeo. Eu não sei se ele fez vídeo, mas eu sei que ele gravou voz, ele gravou áudio falando com música, passou tarefas, pediu para os estudantes fazerem foguete. Tem uma série de coisas aí que ele conversou com os estudantes e passou umas tarefas bem diferentes e interessantes. Que é bem isso, a gente pode trabalhar com esse lado lúdico do jogo, que algumas tarefas podem ser maquetes, podem ser criar elementos, pode ser a junção de criar peças para o jogo, criar partes do jogo. Vejam que aqui, né, só nessa discussão aqui, a gente já trouxe diversos elementos que a gente pode pensar em construir junto com os estudantes. Que aí vai desde a questão de você trabalhar o jogo mesmo, de levar jogos que ou você vai criar ou que você consiga já comprar, por exemplo. Hoje em dia tem diversos jogos aí que a gente pode trabalhar. Tem jogos sobre fotossíntese, tem jogos que envolvem física. E aí vocês podem levar esses jogos para a sala de aula, justamente para discutir com os estudantes elementos dos assuntos que vocês vão trabalhar. Ontem, para quem acompanhou, eu estava falando de, por exemplo, a gente pegar a BNCC, as competências gerais da educação básica e de cada uma das séries que vocês dão aula. E aí pegar essas competências e analisar o que pode ser trazido. Das gerais, trazer, no caso, a competência número 9, que são as competências socioemocionais, da questão da empatia, do diálogo. A gente também falar da questão da cooperação, que a gente pode pensar em jogos cooperativos. E aí também entrar na questão de novas linguagens. A gente falar sobre a questão aí vão ter diversos elementos que a gente pode vir abordar da BNCC, que a gente vai falar sobre autoria, autonomia. Também podemos entrar num ponto mais específico, que aí se você for falar, a depender, a gente vai observar muito que a BNCC vai pedir sempre para, e a depender das habilidades, para justificar, para identificar, para descrever. E aí pensar em incluir essas habilidades no que a gente precisa desenvolver. Que é pegar, por exemplo, ontem a gente estava discutindo de pegar as habilidades do 9º ano de matemática e do 7º ano de ciências naturais, que são as matérias de Silvio Newton e de Daniel. E a gente começou a analisar algumas habilidades que são pedidas, alguns elementos que vão ser trabalhados ali com os estudantes, e a partir dali destrinchar e trazer esses elementos para dentro dos jogos. De que forma a gente pode trabalhar? Por exemplo, com o Silvio Newton a gente fez muito a gente teve bastante essa conversa de quais as habilidades poderiam ser trabalhadas com os estudantes. Que, por exemplo, ele é da área de matemática, então quais os elementos de matemática que a gente vai trabalhar nos jogos? A gente vai trabalhar a potência, a gente vai trabalhar que elementos? E de que forma isso pode ser trabalhado com os estudantes para trazer para o assunto dentro de sala de aula. Porque uma coisa que a gente sempre deve discutir é, os jogos não vão ser o jogo, você não vai trabalhar o jogo pelo jogo, não vai trabalhar o jogo pela diversão. A gente vai pensar no jogo como um elemento dentro de uma estratégia para trabalhar os assuntos e trazer o estudante, fazer com que o estudante venha a compreender melhor o que vai ser trabalhado com ele. É para ajudar nessa mediação que o professor faz. O jogo ele vai estar dentro da estratégia, vai ser pensado dentro dessa estratégia de que forma ele vai ser inserido, como vai funcionar. Porque muitos professores às vezes chegam e falam: e o assunto? Como é que eu vou fazer para trabalhar o assunto? O assunto vai ser a primeira coisa que você vai definir. Quais são os assuntos que vocês vão trabalhar, e aí vocês vão começar a pensar de que forma o jogo vai estar dentro dessa estratégia. Esse é o ponto-chave. E aí eu queria ouvir de vocês agora. De que forma vocês, Silvio Newton e Daniel, eu já sei a forma que eles vêm trabalhando. E quem mais vem acompanhando a gente aí? Que forma vocês vêm trabalhando jogos em sala de aula? Já se falou do Kahoot,
Além do Kahoot, vocês utilizam jogos de tabuleiro, jogos de carta? É interessante ouvir de vocês isso, porque a gente pode inclusive conversar de que forma vocês fazem a aplicação desses jogos, de que forma se trabalha com os estudantes dentro dessa metodologia e de que forma vocês fazem a avaliação. Acho que é importante a gente entrar nesses detalhes. E vamos já partir para a nossa reta final da nossa live. Aproveitar aqui para passar um recado para vocês. Lembrando, nós estamos nas 2 semanas de jogos, sobre jogos e educação. Ontem tivemos a primeira live que falamos sobre, e essa live já está disponível, inclusive o resumo eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram, para quem vem acompanhando a gente aqui. Do primeiro dia eu coloquei, e aí vocês vão acompanhando. E já eu leio sua mensagem em dizer. E o que acontece? A gente vem colocando sempre lá no Telegram alguns conteúdos específicos, e a gente abriu um grupo também de discussão, que é para falar sobre justamente esses projetos. E eu espero que vocês façam parcerias lá, que professores que estão interessados em desenvolver jogos, de repente juntarem aí professores de matérias diferentes e criarem jogos. Eu acho uma ótima proposta. Inclusive, vocês podem pensar e discutir isso lá. Deixa eu ver aqui o que em dizer. Confesso que não tenho utilizado jogos para sala de aula, mas trabalhei com um game físico para ser utilizado em eventos de medicina. Pronto, essa questão de você pensar num jogo para a questão do evento de medicina, ele de certa forma ele tem um lado de educação que é ligado à saúde. E aí uma coisa que vale a pena, o evento, aí você tem que pensar o propósito que você quer alcançar com esse jogo. Talvez você não tenha aí a obrigação de pensar numa avaliação ao aplicar o jogo, mas você pode pensar no retorno da temática desse jogo, por exemplo, se as pessoas que estão jogando, o que elas estão aprendendo sobre a medicina ou sobre o tema que vocês estão tratando, e qual o retorno que essas pessoas dão, se o jogo cumpriu, por exemplo, esse propósito. Não sei se é isso que você pensou ao produzir o jogo, ou se é um jogo mais voltado para entretenimento. Mas aí cabe aí você pensar, fazer essa amarração em si, de como é que vai funcionar isso. Deixa eu ver mais se tem mais algum comentário. Endizer falou isso. Silvonito tinha falado da questão do envolvimento dos estudantes ter sido grande também quando ele começou a utilizar jogos. Certo. Então é isso, gente. E aproveitando também, deixa eu passar a programação aqui das nossas lives. Deixa eu só falar aqui. A gente tem, no caso, mais uma live que vai ser como aplicar jogos em sala de aula e formas de avaliação. A gente vai ter uma live específica para isso, que vai ser no dia 10 de junho, na semana que vem, certo? Então fiquem atentos, vai ser nesse mesmo horário, das 17h30. E para quem for participar aí do nosso grupo de desafio, nós vamos fazer 2 oficinas no Zoom. E essas oficinas vão ter o objetivo da gente criar um plano de aulas e também criar um documento. E a gente vai fazer essa discussão ali na hora, de tudo que precisa ser colocado no plano de aulas e no documento. Ontem a gente inclusive conversou disso, que para falar sobre jogos no plano de aula, a gente não precisa ser tão detalhista. A gente vai colocar o estilo de jogo que a gente vai trabalhar, algumas informações mais gerais, e cria um documento específico da aplicação do jogo, que é esse aqui que a gente está discutindo hoje. Que eu só para trazer aqui para vocês o que eu já falei. A gente falou o quê? O nome do jogo a gente deve colocar, além do jogo, o nome, a série que esse jogo vai ser utilizada, também o tempo de jogo, o gênero, se é de aventura, ação, o assunto que ele vai ser abordado. A gente colocar também para quantos jogadores, a gente colocar um parágrafo explicando a mecânica, o funcionamento do jogo e de que forma
esse jogo deve funcionar, se vai ser um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, de que forma ele começa, de que forma ele termina, como é que se vence esse jogo, como é que se perde, quais são as regras do jogo. Isso é importante que vocês coloquem esse parágrafo. Além desse parágrafo, a forma de avaliação desse jogo. Depois disso, a gente vai colocar aí um cronograma com as metas. Aí essas metas a gente vai colocar a data de início, a data do fim. Se tem mais de uma pessoa no projeto, coloque quem vai fazer. Se tem custo, coloque o valor do custo desse projeto. Também você deve colocar aí alguns elementos que vocês vão trabalhar, por exemplo, as habilidades. Isso é super importante. Quais as habilidades o meu jogo trabalha? Meu jogo trabalha com a questão de justificar, a questão de descrever, trabalha com autonomia. Tudo isso pensando em sala de aula, certo? Deixa eu ver aqui quem dizer escreveu. Sim, cumpriu a proposta e hoje tem conversa de tornar ele digital. Sim, inclusive, gente, um ponto-chave que eu quero falar para vocês, o fato de se criar um jogo não digital, um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, não implica que esse jogo não possa ser depois convertido num projeto digital. A gente pode pensar nisso. E também aí já teve gente mais cedo falando da questão de utilizar Kahoot. O Kahoot é bem interessante de você criar e tem outras ferramentas também, por exemplo, o Faz Games. Você pode criar um jogo e aplicar em sala de aula, que aí você coloca os personagens, coloca diálogos, coloca as informações. Ele lembra um pouco o Kahoot, mas a estrutura do jogo é diferente. Mas aí vocês podem pensar nisso. A questão que eu falo de trabalhar com jogos de tabuleiro, jogos de cartas em sala de aula, é porque a gente pode pensar a filosofia que eu adoto. Papel, tesoura, todo mundo tem em casa, todo mundo tem um hábito de lidar, é muito mais fácil do que, por exemplo, a gente lidar com um jogo digital, que teria que se criar diversos elementos. Mas claro que nesse tempo de pandemia, de isolamento, a gente teria que pensar em estratégias de como esse jogo poderia ser feito. Aí eu talvez incluiria o WhatsApp ou algumas outras ferramentas para se trabalhar. Daniel falou aqui, tenho pensado também em uma possibilidade para quando tivermos que implementar os itinerários formativos, pois um dos eixos estruturantes ao dos processos criativos, que essas falas se encaixam bem. Sim, Daniel. Que aí Freitas perguntou, Faz Games? Sim, é uma plataforma que tem, Freitas. Se você colocar no Google Faz Games, é uma plataforma que você tem como criar um jogo online lá, que você coloca os personagens, você coloca os diálogos. Ele funciona semelhante ao Kahoot. Você vai fazer o cadastro e o login. No Google, você procurando, você acha essa informação. O nome é Faz Games, ou é Faz Game, ou é no plural ou no singular, não recordo. Mas se você colocar Faz Games ou Faz Game, você acha essa plataforma. E é isso, a questão, ontem o que a gente estava conversando, se vocês pensarem em utilizar a BNCC como base, ela vai ajudar bastante no processo de criação do jogo de vocês. Por quê? Se vocês usarem aí os eixos estruturantes, ou pegarem as informações que a própria BNCC traz, a partir dali você já acha diversos elementos que você pode incluir no jogo ou buscar em jogos prontos ou elementos que utilizam em sala. Pronto, Silvio Newton respondeu, Faz Game, que se eu não me engano eu tinha indicado para ele dar uma olhada. Tem o Kahoot também, que você pode, não sei se você já conhece, Freitas, que o Kahoot também tem ele também tem esse lado, só que ele é com quiz. Ele já não é propriamente um jogo com diálogo, ele é mais um quiz de perguntas que você vai pensar esse quiz. Ou a gente pode pensar, por exemplo, se vocês se interessarem, a Galápagos disponibilizou jogos que vocês podem baixar em PDF, imprimir. Tem diversos jogos que eles são comercializados, mas nesse período de pandemia eles colocaram para que vocês possam baixar e observar. Aí vocês podem, é uma demonstração, mas dá para jogar com os estudantes, dá para indicar para eles baixarem e olharem. E Freitas falou que também usa o Kahoot.
E aí vocês podem utilizar tanto jogos digitais quanto jogos também não digitais, jogos de tabuleiro, jogos de carta, e vocês podem fazer uma mistura. Por que isso? Eu vou contar para vocês uma experiência que a gente fez, a gente fez uma caça ao tesouro sobre a revolta dos malês. Que aí o que acontece? A gente produziu 2 jogos digitais sobre a revolta dos malês. São jogos para celular, estão na Play Store. Mas a gente, em cima desses jogos, a gente criou uma caça ao tesouro com QR Code. Que aí essa caça ao tesouro, por exemplo, você pode fazer à mão o texto ou imprimir, e os estudantes ou as pessoas que vão jogar procurarem esses enigmas e seguirem para o próximo. Mas você pode, por exemplo, utilizar o QR Code. Quando você passa a utilizar o QR Code, o jogador vai ter que utilizar um celular para fazer a leitura do código. Então aí você já tem um elemento digital junto do seu projeto. E aí vocês podem fazer essa mistura. Por exemplo, o que foi que eu fiz no Gamepolitan, que é um evento grande que tem aqui em Salvador de jogos. Eu coloquei os 2 jogos sobre... Eu tenho 3 jogos produzidos sobre revolta. São 2 sobre a revolta dos malês e um sobre a revolta dos búzios. Eu coloquei um jogo sobre a revolta dos búzios e outro sobre a revolta dos malês. E uma das tarefas da caça ao tesouro era identificar qual era a temática dos 2 jogos. E aí a pessoa só recebia o QR Code para seguir em frente com a próxima pista quando descobrisse a temática desses jogos. Então aí o que acontece? Vocês podem pegar jogos digitais, podem pegar filmes, podem pegar um jogo de tabuleiro e colocar dentro da dinâmica e pedir que aquele jogo seja utilizado para alcançar algum objetivo, algum meio ali dentro dessa dinâmica. E aí você também pode fazer essa mistura do que é digital com o que não é digital, com o analógico em si, com um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas. E aí servir como um elemento de integração. Daniel falou aqui, estou seguindo a Galápagos e eles têm feito lives. Sim, eles têm feito lives, e não só a Galápagos. Eu não lembro o nome do estúdio, mas tem um jogo chamado Atoll que foi disponível também. A Paper Games disponibilizou uma versão do jogo Bandido, que inclusive ganhou prêmios. Só que a versão do coronavírus está disponível para baixar. E aí você tem uma série de jogos hoje em dia que você pode baixar, baixa o PDF, imprime, e aí você tem acesso a diversos jogos que pode utilizar com os estudantes, por exemplo. Freitas falou aqui, algo bacana seria misturar também com o Google Forms. Sim, é possível na verdade você pode pensar em várias coisas. Você pode pensar em fazer pesquisas na internet ou criar uma sugestão que eu já falei com o Silvio Newton, que vem acompanhando a gente. Por exemplo, criar um blog e esse blog contar a história do processo do jogo. Só que a gente poderia colocar o que a gente chama de easter eggs. Easter egg é o quê? São aqueles segredos que você coloca dentro do jogo para o jogador descobrir alguma fase secreta, algum item que está escondido, uma imagem que é um enigma. E aí por que não colocar escondido numa imagem um símbolo pequenininho no canto que tem uma informação que seja de um assunto? Por que no texto não fazer um anagrama e ao ler esse texto, dependendo da forma que você lê, você identifica esse anagrama? E aí colocar coisas secretas, porque esses jogos de enigmas fazem sucesso com os jovens, inclusive eles formam grupos, alguns dão prêmios valores bem altos em Bitcoin e tal, e os estudantes ficam loucos com esses jogos, passam a madrugada jogando. Aí Daniel falou, easter eggs são legais sim. Isso, você pode pensar em coisas que sejam divertidas para se acrescentar no jogo, que fique como um elemento extra. E aí vocês vão colocar esses easter eggs que vão ser formas de discutir com eles, para ver o caminho que vocês podem seguir. Certo? Gente, a gente já essa live termina, porque o Instagram geralmente ele dá o prazo de 60 minutos para encerrar a live. A gente começou às 5h30, já estamos caminhando aí para a reta final. Só deixando um recado, a gente tem um grupo no Telegram que lá a gente discute as coisas, a gente discute sobre jogos e educação. Eu coloco os resumos dessas lives aqui lá no grupo, para quem sempre acompanha aqui. Eu também costumo passar atividades. Deixa eu aproveitar a atividade de hoje.
vocês criarem um documento do jogo que vocês estão trabalhando. Lembre-se de todos os detalhes que devem entrar nesse documento. São 3 páginas. Criem esse documento, porque vai ser um guia para vocês. É importante, vai ajudar bastante. E aí eu vou deixar, do primeiro dia já está lá. E lembrando, a live de ontem vai tá disponível para que vocês assistam, mas sexta-feira da semana que vem eu tiro do ar, não vai ficar disponível. Estou fazendo isso para que vocês assistam, aproveitem, mas também não vou deixar o tempo todo disponível, vai ficar lá por tempo limitado e até aqui no Instagram também, que está disponível, mas eu não vou deixar o tempo todo, certo? Até sexta-feira da semana que vem essas lives vão ficar disponíveis para vocês acompanharem. E aí a tarefa de hoje é que vocês criem justamente a documentação de vocês, que é o ponto-chave que vocês devem criar, certo? E esse documento ele ajuda porque ele é um guia e vai facilitar muito a vida de vocês. Por quê? Porque quando vocês pensarem no projeto e tiverem alguma dúvida, vocês consultam um documento. Agora um detalhe, o documento ele é algo vivo. Se vocês perceberem que um projeto modificou, vocês adaptam o documento e criam uma versão nova. Agora o cronograma é importante para que vocês tenham motivação. E uma coisa que eu já conversei com o Silvio Newton, e eu acho que Daniel já ouviu essa conversa. Eu gosto de me comprometer, por exemplo, porque isso aí eu aprendi com um livro de Napoleão Hill, que é o livro Quem Pensa Enriquece. Esse livro ele ensina você a criar metas para você mesmo, metas pessoais e profissionais, e criar termos de compromisso. Então, quando eu começo o projeto de um jogo, ou que eu vou, por exemplo, que eu me comprometi com essas lives, eu crio um termo de compromisso comigo mesmo, que é como um contrato. Exatamente, ele já colocou, então ele acho que já ouviu essa conversa que eu tenho. Que é você fazer um contrato com você mesmo e vai colocar em quanto tempo você vai fazer o jogo. Por exemplo, você vai desenvolver o jogo em 4 meses, quem são as pessoas que vão participar, o tempo que você vai se disponibilizar, o que é que você pretende fazer. Porque isso ajuda a criar vamos dizer assim, que você queira além de querer, que você tenha esse compromisso assumido com você. Pense que é como um contrato, que aí quando você olhar e não, se por um acaso atrasou, você, poxa, peraí, atrasou, preciso me comprometer, voltar a focar no projeto do jogo, por exemplo. E essa questão do termo de compromisso serve para outros elementos que vocês queiram fazer. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o artigo da especialização, terminei ontem. Mas eu escrevi um termo de compromisso falando que eu ia me comprometer a escrever o artigo, a fazer a pesquisa. E aí veio, por exemplo, a pandemia. Eu parei e pensei, e agora? O que é que eu preciso fazer para cumprir e entregar isso no prazo? E aí eu me organizei para justamente cumprir e me organizar e terminei com antecedência. Da mesma forma que, por exemplo, quando começou essa questão do isolamento, da quarentena, eu parei e pensei, eu vou precisar fazer uma sequência de lives. O que é que eu preciso para poder me organizar para essas lives? A primeira coisa foi criar esse canto aqui. Eu tenho, no caso, o tripé no lugar, tenho a mesa, as informações, e tem o notebook que está aqui do lado, vocês não tem como ver. Tem alguns elementos aqui de jogos também, que eu sempre coloco na mesa. Tem um cronograma aqui atrás, que eu faço com post-it. Aí eu montei esse espaço desde o início da quarentena e não desmontei, porque é algo que eu sempre utilizo. E aí é isso, a gente identificar o que a gente vai precisar para realizar as nossas atividades. Da mesma forma com o jogo. Quando vocês forem pensar os projetos do jogo, o que é que vocês precisam para poder desenvolver esse projeto? Quais os elementos que vocês vão precisar? Que estrutura? Que parcerias? De repente chamar outros professores também da escola que vocês trabalham, outros amigos que dão aula, e aí de repente formar grupos de apoio, porque é bacana que vocês tenham esse grupo. E aí é por isso até que eu digo, se vocês entrarem aí no nosso grupo do Telegram, já vai ser algo que vocês podem conhecer pessoas também que se interessam por esses temas. E lá a gente traz esses resumos, as informações, fala sempre sobre jogos e de repente lá nascem parcerias para que vocês possam aí trabalhar em conjunto criando jogos. E inclusive eu acho bacana que vocês tenham banco de ideias, banco de jogos,
que vocês podem criar isso ser algo comum para que vocês possam utilizar em conjunto. E inclusive, por exemplo, eu já falei com o Silvio Newton, estou esperando que ele disponibilize os jogos que ele está criando, organizar uma pasta no Drive, por exemplo, colocar as instruções para os professores, colocar as peças, colocar as cartas do jogo, colocar as informações de que maneira pode ser criado os grupos no WhatsApp, quais foram as correspondências que ele criou, porque aí os professores podem ver a experiência dele, de repente podem até, Silvio Newton, aplicar o próprio Armosa. O Armosa é o jogo que o Silvio Newton fez, que aí de repente, se ele, a depender da forma que ele estruture, ele já cria um pacote para que a pessoa aplique o jogo. Tá vendo aí? Ele já falou que vai sair. Muito bem, eu gosto de ver vocês assim interessados. E aí vocês pegarem, criar esses pacotes dos jogos que vocês fazem, de repente fazer uma biblioteca de jogos, que aí vocês têm diversas opções para levar para a sala de aula. Que aí numa dessas vocês, por exemplo, já tem os jogos da Galápagos. Se tiver jogos de outros professores, vocês podem levar também, e aí já fazem uma discussão. E aí, de repente, se você quer Daniel e Silvio Newton, eu sei que são da mesma escola, uma é de ciências naturais, outra é de matemática. Eu vejo o Armosa aí, Daniel, podendo contribuir bastante no projeto e o jogo puxar para um viés e de repente ele usar o Armosa em sala de aula puxando para o lado das ciências naturais. E aí tem várias coisas que vocês podem trabalhar em conjunto e de repente ter grupos aí que depois puxem todas as turmas. Dá para vocês pensarem em diversos caminhos aí para trabalhar em conjunto, gente. Então é isso. Já passei os informes. Quem vem acompanhando a gente, se quiserem entrar no nosso grupo no Telegram, o link está lá na bio aqui do Instagram, é só vocês clicarem e entrarem. Temos também o nosso canal aí no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar, as lives estão ficando temporariamente lá, certo? Além disso, vocês também sintam-se à vontade aí de fazer as tarefas. Eu espero que façam, porque essas tarefas vão ajudar vocês. Não fiquem só olhando, é importante que vocês façam. E vai ficar o convite aí para quem se interessar também para participar do grupo de desafio, que a gente vai abrir as inscrições aí em breve. A gente vai ter uma nova turma, que é para desenvolver em 21 dias 2 jogos de cartas. Mas isso aí é uma história que a gente vai contar um pouquinho mais lá na frente, mas já fiquem atentos aí, que isso já ajuda bastante, porque a gente tem com a metodologia de passar informações para vocês, que vocês, algumas tarefas, que aí vocês podem pegar e criar os jogos para a sala de aula, de acordo com a temática e com os assuntos que vocês dão aula, que já facilita bastante o processo. O Silvio Newton aí é testemunha, que ele já participou de nossa primeira turma e produziu aí 2 jogos interessantes. Ele já vinha trabalhando com outro jogo, e é isso que, e assim, uma coisa que independente do grupo de desafio, a gente procura sempre contribuir com os professores e essa parceria. Inclusive eu conheci Daniel e Silvio Newton por parcerias com outros professores que eu já conheço há bastante tempo, que são grandes amigos. Tem Jaime, tem Sueli, e a gente sempre conversa. Eles são do Centro Juvenil e tem outros amigos também que são professores. E a gente tem essa rede de pessoas que se ajudam pensando em melhorar a questão da educação, de melhorar a questão da sala de aula, de ver possibilidades de ensinar para a vida, que é algo que a gente procura sempre contribuir e aí fazer com que as pessoas possam se juntar para alcançar objetivos em comum. Deixa eu ver aqui, o Freitas falou, muito bom. Que sorte que eu encontro o seu Instagram. Estava precisando muito de poder sair da inércia. As ideias estão na cabeça. Ajudou muito. Inclusive, Freitas, eu vou dar uma sugestão para você. As outras lives, elas não estão disponíveis, mas tem alguns vídeos lá no canal. Alguns deles têm alguns bate-papos que vão ajudar nesse processo de organizar as ideias e como utilizar os jogos. Por exemplo, veja a live de ontem. Eu coloquei, se você tem no próprio Instagram aí, tem a live que ela está disponível por enquanto, e no YouTube também. E aí a gente falou sobre a questão da BNCC, a gente falou sobre a questão do plano de aulas,
que aí a gente, e sobre a questão do propósito. Porque um ponto-chave que eu coloco é você pensar o propósito que você quer alcançar em sala de aula. Mas aí o propósito, você vai pensar num propósito mais amplo, que é o que eu quero alcançar em sala de aula, o que eu penso na questão de trabalhar com os estudantes. Por exemplo, eu penso que o estudante, eu quero trabalhar para ajudar, para contribuir, para ampliar os horizontes dos estudantes, que eles comecem a visualizar novas carreiras, que eles pensem no futuro, eu quero ensinar para a vida. Isso é um propósito. Ou então eu posso pensar em inovar dentro de sala de aula, levar diversos elementos que podem contribuir para inovar dentro de sala de aula, desde os jogos, a questão de robótica e tantos outros elementos. E aí esse propósito, ele é um guia para a gente trazer as atividades lúdicas para dentro de sala de aula. Ótimo, espero que sim, entre no Telegram, inclusive já tem Silvio Newton, Daniel também já entraram no Telegram. E aí é um espaço para a gente trocar ideias, bater um papo. E assim que terminar a live hoje, eu vou postar lá no Telegram esse resumo da live de hoje. Veja que já tem o resumo da live de ontem. E também aí vocês podem acompanhar lá no YouTube também, se vocês preferirem assistir lá. Essas lives vão estar disponíveis também no YouTube por enquanto. Depois no caso, ela vai ficar disponível para as pessoas que participam dos grupos de desafio, certo? O grupo do Telegram, Freitas, você entra na bio do Instagram. Se você clicar você vai achar lá comunidade, e aí é o segundo link, se eu não me engano, você acha essa informação. Espera aí que eu já lhe digo. Deixa eu só abrir aqui, que eu já lhe digo certinho. Mas na bio você acha essa informação. Aqui pelo nosso Instagram, você entrando, deixa eu aproveitar e mostrar aqui, ó. Na bio, você clicando o segundo link, que é comunidade Telegram, certo? É só clicar e aí você acha o nosso link para participar. E aí você já pode aproveitar também, conversar com o pessoal, conta seus projetos que você vem desenvolvendo, pergunta para o pessoal. Silvio Newton e Daniel estão aí, participam. Eles são super gente fina e também estão trabalhando com várias ideias de jogos. E é isso, a gente aproveitar aí. E aí, lembrando, semana que vem a gente tem live de novo no dia 10, que a gente vai falar justamente sobre como aplicar jogos em sala de aula e, no caso, formas de avaliação desses jogos. Então é isso, gente. Agradeço aí a participação de vocês. Essa live de hoje foi bacana. Espero aí que a gente vai continuar trocando essa ideia sobre jogos. Espero ouvir bastante de vocês também, os projetos que vocês vêm desenvolvendo. E a gente se encontra, estou sempre disponível lá no Telegram, vocês podem mandar mensagem e a gente vai conversando aí. Então, um grande abraço para vocês. Lembrando que semana que vem a gente tem esse compromisso. Já já eu vou postar o resumo da live de hoje. E vocês, qualquer coisa, vamos conversando lá pelo Telegram. Um grande abraço e até mais, gente.